uma websérie, a gente aprendeu a produzir webséries. Aí a gente entra no processo de educação e entretenimento. Foi a primeira vez que a gente fez isso. Deu muito certo. A gente contou a história da Jeep chegando no Brasil. A gente entrevistou o cara que comprou o primeiro Jeep, a pessoa que tem o Jeep mais antigo. A gente saiu do âmbito de educação. Websérie, explica aí pra turma o que é o conceito de websérie. Dá um exemplo aí. Vou pegar o famoso Netflix. A gente pegou uma história, a gente pegou lá um storytelling que era a chegada da Jeep e começou a contar isso em episódios. Legal. Então, o episódio 1, a gente contou a chegada da Jeep no Brasil. 2, as primeiras pessoas a comprarem. 3, como é que o Jeep tá hoje. 4, qual que é o... Então, a gente começou... Em cada episódio era uma ideia e uma história sendo contada e tudo se conectando dentro dessa história. Isso gerou tanto valor que o time de comunicação interno falou, não, vamos colocar isso nas nossas redes sociais. Foi para as redes sociais, bombou e a gente foi parar no Autovision em Cannes, lá na Alemanha, onde a gente foi receber esse prêmio. E o terceiro falou, agora a gente vai ser ousado. Vamos para o Global CCU. Eu não sei se a galera conhece quem que é o Global CCU, mas é o Conselho Global de Universidades Corporativas, sede na França. E aí nós falamos, vamos entrar nessa. E o que a gente viu? E aí, gente, olha que interessante, a gente precisa dar muito valor. O Brasil, ele ganha muitos prêmios internacionais dentro do Global CCU. E assim, universidades corporativas enormes, claro, a gente está falando de Unibrad, UniBB... qual que é outra? Tem uma outra muito grande lá. A da Petrobras é muito forte. Então, assim, tem empresas muito fortes no nosso segmento do ponto de vista de educação corporativa. E eu vou ser sincero, nós mesmos sendo grandes, perto desses, a gente é pequenininho. Tem galera muito grande, Embraer. Cara, assim, foi muito legal. E a gente viu o valor naquilo que a gente estava fazendo. Falou, olha, vamos entrar numa modalidade que a gente acredita ter muita força, que é a aproximação humano-digital. Porque você tem que entrar em 2 modalidades mais a principal. Então, são acho que 7, você elege 2 mais a principal. Falou, então na principal a gente entra, sabendo que a gente tinha alguns pontos que a gente não confiava que a gente era destaque, mas vamos. Um outro que eu não vou lembrar qual foi, e esse que era a aproximação humano-digital. Falei, aqui a gente tem força. Aqui eu tenho certeza que a gente tem força. E, para nossa surpresa, ganhamos com a melhor universidade corporativa do mundo no quesito aproximação humano-digital. Novamente, culpa desse cara que... Vamos para a TD? Vamos para a TD. Vamos participar de fórum de discussão de educação? Vamos participar de fórum de discussão... Eu fiquei 1 ano imerso lá e depois gostei tanto que eu fiquei 5 anos na comissão científica com ele lá, trabalhando no CBTD. Mas é muito legal ver essa trajetória toda, né? Porque é um processo que com uma visão de curto e médio prazo, né? 3 e 5 anos, que acho que hoje 5 anos já começa a ser longo prazo, mas... E fazer o trabalho, né? Participar do processo, olhar, entender. E com soluções relativamente simples, né? Você conseguiu trazer a galera de casa para fazer. Acho que essa fica a grande dica para o pessoal da área de treinamento que tem limitação de verba, de budget, é usar a criatividade, usar os recursos que já tem e começar a fazer, né? A hora que começa a fazer, aí vai desdobrando para webséries, aí vai trazer uma produção mais elaborada, porque começa a ver resultado, ver impacto no negócio. Eu acho que essa é a grande sacada, a grande jogada desse negócio. Sensacional. Parabéns. Muito, muito bacana. E qual que foi a virada, assim, de chave, se é que teve? Porque na nossa vida a gente tem alguns ciclos, e tem hora que você se motiva, porque você está buscando prazer, né? Ou quer evitar a dor. Você está buscando algo que você conscientemente coloca como objetivo, ou porque tem alguma coisa que está incomodando muito. Teve algum fator chave? Teve algum momento que você falou, puxa, precisamos fazer diferente? Teve algum estímulo? Teve algo assim? É o que eu brinco que foi o bebê na fonte mesmo. Assim, quando eu comecei... Tomar a decisão de expandir a visão de mundo lá na fonte. Foi. Eu diria que esse foi o grande processo transformador. Por isso que é tão importante participar de congressos, de fóruns, de discussão e escutar a pessoa que está pesquisando sobre o tema, a pessoa que está promovendo a transformação. Não é mentira não, gente. Assim, foi... Vou falar libertador. Cara, ter ido na UPixCon. É porque às vezes você fica naquela e fala, mas, influencer... Onde que é a UPixCon? Então, quando eu fui, ela foi acho que ela foi na ESPM, dentro da ESPM. Quando eu participei. Mas ela como é uma espécie de um congresso, ela tem vários pontos. Pode ser num hotel, pode ser assim como o próprio CBTD, que tem, às vezes, praças, né? Ou encontros que podem acontecer em locais diferentes.
Mas entra no site dos caras e o PixCon e fica de olho que eles sempre colocam lá. Isso foi muito diferente, porque eu comecei a ver uma forma diferente de comunicar. Mas eu digo que o beber na fonte foi a grande diferença. Então, assim, eu tive 2 grandes viradas. Foi a ATD. Que é o que tá no quadro lá, que foi aquele... Tive insight, deixa eu escrever. Exato. Então, a ATD foi uma delas. A gente ter ido para lá, ter visto pessoas do mundo falando sobre educação corporativa e tudo que estava acontecendo. E quando eu comecei a participar de alguns fóruns promovidos pelo César. O César é um centro de estudo que é lá do Recife. Cara, assim, fantástico também, para quem quiser conhecer. Silvio Meira, né? Exato. Quem quiser conhecer, ele é um dos maiores pensadores que eu vejo hoje sobre transformação, sobre pensamento em rede e mais ainda como você cria ambientes e organismos, né, que se crescem e desenvolvem de forma autônoma. É um cara, ele é fora da curva. E aí nesses debates, falando sobre o futuro do trabalho, aí eu me atentei de que o modelo educacional convencional, que é aquele da sala de aula que a gente tem um professor lá na frente, as carteirinhas, e é interessante que hoje ainda 95% é assim, ele teria um tempo para se sustentar, mas depois não mais. Por quê? A gente passa a mudar o nosso mindset de eu ensino e a pessoa aprende, quando a gente começa a olhar e falar eu entrego o conteúdo e a pessoa consome.